Quem pode de fato ser contratado pelo São Paulo para 2024? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a palavra de Dorival Júnior, o técnico do Tricolor. Ajuda você a entender os planos são paulinos. Preciso te atualizar sobre uma nova treta em que se meteu Leila Pereira, presidente do Palmeiras, adora uma confusão. Bora falar também sobre o Cruzeiro. O meio atacante Guilherme, que vai muito bem no Goiás, foi sugerido à Raposa. Por falar no futebol mineiro, preciso trazer números sobre o novo salário do Izep, a grande estrela da base do Galo, que passa a ter uma multa rescisória bem mais alta. Vou falar ainda sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, cheio de interessados para o ano que vem. Tem ainda informações sobre o Corinthians e um jogador que desmaiou em campo. Falo sobre o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá a primeira aposta de graça. Faz seu cadastro clicando pelo link e você já pode apostar na faixa, na primeira aposta. Estou mostrando os jogos do Campeonato Brasileiro dessa quarta com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. A gente tem Fluminense e Goiás, vou de Fluminense, Atlético Paranaense e América, vou de Atlético, Red Bull Bragantino e Galo, vou de Red Bull, Palmeiras e São Paulo, vou de Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, empate, Grêmio e Flamengo, vitória do Flamengo, Cuiabá e Corinthians, outro empate. Então, repetindo para você, para participar na aposta ganha super simples, pegue o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, automaticamente você já está habilitado para fazer sua primeira aposta na faixa. Moleza, né? Então vem se divertir comigo na aposta ganha. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Vasco da Gama e Corinthians, que sonham com a possibilidade de ter Rodrigo Caetano para a próxima temporada, ganharam mais um concorrente. No Rio Grande do Sul existe a ideia do Grêmio de contratar um executivo de futebol para o próximo ano e o Rodrigo Caetano é o mais bem avaliado internamente. Bora contar também que o Palmeiras só venceu 3 dos últimos 10 clássicos contra o São Paulo no Allianz Parque. A curiosidade é que o São Paulo sofria demais jogando no estádio Alviverde, isso acabou mudando nos últimos 3 jogos, inclusive 2 vitórias do São Paulo e um empate. Deixa eu contar uma história curiosa. Tem um torcedor do Boca Juniors, o nome dele é Leonardo Fortunato. Ele deixou a Argentina rumo ao Rio de Janeiro para a final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, e a viagem está sendo feita a pé. O cara alega que não tem dinheiro e tem vivido de caronas. O problema é que a esposa dele se enraiveceu com a história e decidiu bloqueá-lo no WhatsApp e também nas redes sociais. Ele contou em entrevista a Itatiaia que depois, quando voltar para a Argentina, vai tentar se reconciliar com a esposa. Bora falar sobre o Vasco da Gama. Informação que o GE trouxe conta que o Vasco, a 777, planejam ficar com o Maracanã e até por isso criaram 2 estratégias. A primeira, para ter o Maracanã, a gestão do Maracanã em 2024, e uma outra para que o estádio possa ser gerido pelo Vasco 777 e W Torre pelos próximos 20 anos. A gente ainda está à espera daquela licitação, a famosa licitação do Maracanã. Ao que se sabe, o Vasco e a W Torre haviam feito a melhor proposta. Para que o Vasco não vencesse, os caras decidiram adiar a licitação e não há uma nova data. O Flamengo e o Fluminense juntos também concorrem para ter a gestão do estádio e ainda aparece a Arena 360, que faz a gestão de alguns outros estádios, como o Mané Garrincha. Esses serão os 3 postulantes, os 3 interessados para ficarem à frente da administração do principal estádio do país. Bora falar agora sobre um jogador do Corinthians que desmaiou. Nessa terça-feira, o Timão Sub-17 disputava a semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, derrota em casa por 2-0 no tempo normal e decisão nos pênaltis. O Corinthians acabou vencendo nos pênaltis por 4-3 e enfrenta o São Paulo na grande decisão. Mas, antes da decisão por pênaltis, um jogador da base do Timão do Sub-17, o Dieguinho, de só 16 anos de idade, ele é volante, começou a cumprimentar vários atletas e caiu desmaiado no gramado. Precisou ser atendido, depois da disputa por pênaltis foi levado ao hospital e, para a tranquilidade da família e dos torcedores alvinegros, ele passa bem. A ida ao hospital foi mais uma precaução para tentar entender o porquê do desmaio. Tá tudo bem com ele, inclusive vai estar à disposição para a decisão contra o Tricolor. Ainda sobre o Corinthians, queria contar que 6 atletas do Timão, recentemente,
e que estiveram no Timão recentemente estão hoje no Cuiabá, adversário dessa quarta-feira, jogo super importante na Arena Pantanal. Preocupação alvinegra com a lei do ex. Desses 6 atletas, 5 estão à disposição. Goleiro Walter, lateral direito Matheus Alexandre, o zagueiro Marlon, o lateral esquerdo Wendel, os atacantes Cleison e Jonathan Cafu. Só o Cafu que não vai poder ser utilizado, ele ainda pertence ao Corinthians e o Timão restringiu essa possibilidade. Para fechar sobre o Timão, só mais uma notícia: o Corinthians já tem 12 empates nesse Campeonato Brasileiro e com mais 2 ele iguala o seu recorde no Campeonato Nacional, desde que passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, é que foram 14 empates nas edições de 2007 e 2019. Levando em consideração que ainda faltam 10 jogos, acho que é grande a chance de o Corinthians de 2023 entrar para a história como o clube, como o seu elenco que mais empatou no Campeonato Nacional. Bora falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que faz excelente trabalho em mais uma temporada, tem sido bastante cobiçado. Os mais novos interessados, de acordo com a imprensa do Sul e de Minas Gerais, são o Grêmio e o Atlético Mineiro. Vojvoda, que já foi pauta de Atlético Mineiro, de Flamengo, entre outros clubes. Só para contextualizar, ninguém sabe ao certo se o Renato Gaúcho fica no Grêmio para a próxima temporada. O próprio Renato já deu uma entrevista colocando em dúvida seu futuro no tricolor gaúcho. Em relação ao Atlético Mineiro, a questão diz respeito a Felipão. Felipão tem contrato com o Galo até dezembro de 24, mas já contei para vocês no vídeo de ontem que algumas das lideranças do elenco do Galo, entre outros atletas, entendem que o Atlético, sob o comando do Felipão, joga de maneira muito defensiva. Dessa maneira não explora o que tem de melhor dos seus atletas. Diante da falta de resultados, da temporada ruim, existe a chance de o Felipão não ficar para o próximo ano. E o Vojvoda, que já foi um alvo antigo do Galo, poderia receber outra proposta. Treinador que ganha na casa dos R$500 mil por mês no Fortaleza e faz trabalho excelente a ponto de estar na final da Copa Sul-Americana. Só uma pergunta. Você gostaria do Juan Pablo Vojvoda no seu time? Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? Bora falar sobre Guilherme, meio atacante de 32 anos de idade. Está jogando no Goiás, é o meia com mais participações em gol na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi sugerido ao Cruzeiro nos últimos dias. Ele tem só 21 jogos no Campeonato Nacional e 6 gols e 5 assistências, ou seja, participação em 11 gols dos 28 anotados pelo Goiás no Campeonato Brasileiro. Faz, de fato, uma temporada muito legal. Ele é pouco conhecido no Brasil porque o Guilherme saiu muito cedo daqui, antes mesmo de se profissionalizar. Já jogou em Portugal, na Polônia, na Itália, na Turquia e na China. Tinha contrato com o Guangzhou City, o time faliu e ele acabou querendo voltar para o futebol brasileiro. Tentou bater a porta de clubes grandes, olharam com desconfiança para ele, surgiu a oportunidade no Goiás e ele decidiu fechar com o Goiás sabendo que poderia ter uma grande vitrine no Campeonato Brasileiro. É basicamente o que está acontecendo. Salário baixo no Goiás, até por conta da experiência e da vontade de mostrar a todo mundo que pode jogar, tem deixado uma boa impressão e foi sugerido a Raposa. O Cruzeiro ainda não tomou uma decisão sobre ficar ou não com o atleta. Isso vai ser definido no próximo ano e passa também pela permanência ou não do time na primeira divisão. O Guilherme é um jogador interessante. Acho que você que tem um time que precisa de um meia deveria ficar de olho nesse atleta. Bora falar agora sobre o Galo, o rival do Cruzeiro, para contar detalhes da prorrogação do contrato, da renovação do contrato de Matheus Zizep. Jogador de só 17 anos de idade, a grande estrela da base do Atlético em bastante tempo. Menino que tem sido procurado, sondado até por clubes do exterior, números importantíssimos. Na atual temporada, pelo Sub-17 foram 21 gols em 20 jogos, foi inclusive vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da categoria, mesmo sendo um meio atacante, fez 12 gols contra 14 do Rio Francisco. Qual que era o problema? Ele até renovou recentemente o contrato, mas continuou tendo um salário baixo de R$12 mil mensais. E a multa para clubes nacionais, ela se refere ao valor do salário vezes 2 mil, ou seja, a multa do Zizep no Galo era de R$24 milhões. Bastava que um clube brasileiro pagasse esses 24 milhões para levar o atleta, algo que aconteceu recentemente com o Vitor Roque no Cruzeiro. O Atlético Paranaense depositou o valor e levou o atleta. Pois bem, o Atlético Mineiro, preocupado com esse risco, decidiu dar um aumento ao Zizep, que passa a ganhar R$35 mil mensais.
é de longe o jogador mais bem pago da base atleticana, até por isso a negociação para renovação de contrato nem foi feita pelo Erasmo Damiani, que é o diretor de futebol da base. Quem precisou cuidar disso foi o pessoal do departamento profissional, entre eles Rodrigo Caetano. Com 35 mil reais por mês, a multa do ISEP passa a ser de 70 milhões de reais. O Atlético fica bem confortável em relação a um possível assédio de clubes brasileiros. Já a multa para o exterior é de 100 milhões de euros. O Galo super confortável e tranquilo agora em relação ao futuro do atleta, que deve ser testado na Copa São Paulo de Juniores. Se for bem, vai ganhar minutos durante o Campeonato Mineiro. Bora fechar o vídeo? Não, tem mais duas informações importantes. Primeiro quero falar sobre o Palmeiras e a mais nova treta envolvendo Leila Pereira. Presidente Alviverde adora uma confusão. E a treta diz respeito à Arena Barueri. A gente já falou sobre conflito de interesses no caso da Leila Pereira como presidente do Palmeiras, sendo a principal patrocinadora do clube. Já falamos sobre conflito de interesses quando a Leila compra um avião e coloca os atletas do Palmeiras para voarem nesse avião e fazerem propaganda para a empresa aérea criada por ela. O mais novo motivo de conflito de interesses diz respeito à Arena Barueri. Recentemente, a Leila Pereira colocou um caminhão de dinheiro e ganhou a concessão do estádio que fica na cidade vizinha São Paulo pelos próximos 35 anos. E a Leila confirmou na reunião dessa segunda-feira no Conselho Deliberativo que em todos os momentos em que o Palmeiras não tiver o Allianz Parque por conta de shows, os jogos serão disputados no estádio que passou a ser, entre aspas, dela. A pergunta que fica é: mas e o Pacaembu, que no ano que vem estará totalmente reformado, reformulado, de cara nova? Será que não seria mais interessante pro torcedor do Palmeiras ver seu time jogando no Pacaembu nos momentos em que não tiver o Allianz Parque? Ele vai ser obrigado a ir até a Barueri para assistir o jogo na Arena Barueri só porque o estádio é da Leila Pereira? Aí a presidente, na última segunda-feira, chegou a dizer o seguinte: não, fiquem tranquilos, não vou cobrar taxas do Palmeiras para que jogue lá. Independentemente de cobrar ou não taxa, ela não está fazendo um favor, porque o acordo com a W Torre prevê que toda vez que o Palmeiras não puder jogar em seu estádio, cabe a W Torre pagar pelo aluguel do estádio onde é que o Palmeiras for jogar. O Palmeiras escolhe onde vai jogar e a W Torre paga. É bem verdade que a W Torre não tem feito esse pagamento e a dívida já superou 100 milhões de reais. Mas quando a Leila diz que não vai cobrar uma taxa, ela não está fazendo um favor ao Palmeiras. Pelo contrário, isso nem existiria. Queria saber a sua opinião. Você acha que a Leila Pereira, dona de um estádio, pode levar o Palmeiras para jogar por lá? Isso é tranquilo, não é? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre reforços para a próxima temporada. Muitos nomes têm surgido nos últimos dias. Gabriel Peck do Vasco, Douglas Costa que está livre no mercado, Ferreirinha do Grêmio. Também já falaram, por exemplo, em Thiago Maia para o meio campo, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Já contei para vocês que renovaram os contratos com o Flamengo e deixam de ser alternativas. Pois bem, o Dorival deu uma entrevista ao Nilson César, que é narrador da Jovem Pan. O Nilson criou um canal aqui no YouTube. E o Dorival foi perguntado a respeito de contratações. O Dorival foi bem claro. Primeiro pedindo para que o torcedor não tenha esperança de grandes nomes. Não há grana para isso, é algo que eu tenho dito com alguma frequência, mas é sempre importante quando alguém do próprio São Paulo afirma isso. Dorival completa dizendo que hoje a prioridade é diminuir o elenco. São Paulo hoje tem 42 atletas em seu elenco principal. Precisa enxugar um pouquinho esse elenco para depois contratar jogadores. Segundo o Dorival, é muito ruim trabalhar com tanta gente. Você não consegue dar atenção para todos os atletas e alguns jogadores acabam ficando desmotivados e desprestigiados. Na reformulação do São Paulo, já contei para vocês que o Felipe Alves vai embora, que o Natan pode ser negociado em definitivo, que o Valse corre o risco de ser emprestado, que o Yaxson Mendes está no mercado, à disposição do mercado, que o David vai ser devolvido para o Internacional, que o Alexandre Pato não terá seu contrato renovado. Mas Nicola, ali os reforços, quem que pode chegar? Dorival deixou claro que as contratações serão feitas de atletas livres no mercado. Esqueçam a contratação com compra, por exemplo, do Ferreira. E o Michael Nicola, que torce para o São Paulo, esquece. São Paulo não tem 8 milhões de dólares para investir junto ao Al Hilal. Nicola, o Douglas Costa está livre, certo? Mas pede algo na casa de 1,5 milhão de reais. O São Paulo entende que para esse setor, por conta da idade do Douglas Costa, não vale a pena fazer esse investimento. Diante desse cenário, o São Paulo vai procurar no mercado alternativas baratas de jogadores livres no mercado que possam até custar um pouco mais de salário, mas precisam ser de primeiro nível. Prometo ficar de olho e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!